Poxa, o que a gente pode trazer para dentro do texto acadêmico, pensando num texto que fala a partir de si, mas para espelhar coletividades, ações coletivas, e que possa ter como premissa a educação, a aprendizagem, né? Para mim é uma alegria muito grande participar do lançamento desse novo livro do Michel, porque ele é materialização também de parte das nossas relações, da nossa história. Michel talvez tenha sido uma das pessoas que eu mais incentivei a estudar na vida. Eu já falei isso em outro momento. Acompanhei muito de perto o ingresso dele na universidade, na pós-graduação, acompanhei essa pesquisa desde o início, de quando ela era um projeto. Então, ver essa pesquisa materializada no livro é uma alegria muito, muito, muito grande, né? Gente, para mim a alegria é muito grande poder concluir essa publicação, né, chegar nessa publicação, porque é uma trajetória longa, acadêmica e muito longa, porque eu fiquei durante muito tempo tentando finalizar a graduação, por exemplo, várias graduações em vários cursos. Eu entrava, saía, isso aconteceu pelo menos umas 4 vezes ao longo de uns 10 ou 15 anos. Assim. Mas tinha também muito a ver por entender que a academia era um espaço que não tinha uma forma muito fluida para pessoas que tinham a minha trajetória profissional e de vida. Mas lá nesse programa de pós-graduação, aquilo que eu representava como pessoa, aquilo que eu estava propondo estudar foi acolhido. Há alguns coletivos, algumas coletividades na periferia que estão se preocupando, pessoas e coletividades, que estão se preocupando também em pensar como articula a arte, os discursos que estão em torno da literatura de periferia, da arte periférica, e a saúde, o bem viver, né? Outras perspectivas para pensar também a nossa sobrevida, assim mesmo. E eu fui, então, buscando sobre o que era autoetnografia e descobri que é você fazer a perspectiva da narrativa de si, dialogando com as teorias acadêmicas. Sueli Carneiro faz uma crítica, mas também uma outra proposta de diálogo que fala: o cuidado de si na comunidade negra é um cuidado coletivo, é um cuidado com o outro. E, como sempre, as parceiragens falaram: vamos nessa, vamos dialogar, vamos trocar essa ideia, que é importante para poder fazer isso, criar mais vida, criar mais força, e poder vibrar entre nós de uma maneira que não seja só para repositórios de universidade. Isso é bem importante, mas eu acho que a gente tem também um outro tipo de relação com o texto e com o conhecimento que faz isso ser espalhado e espraiado de outras maneiras. Como saúde se tornou um tema das produções artísticas de vocês? Se olhar foi importante para entender esse lugar de que a gente começou a adoecer em alguns lugares e que a gente precisava também ir atrás dessa saúde, né? A gente vai entendendo que eles se apropriaram de tudo que é nosso, falaram que é ruim e começaram a vender para a gente. E aí eu acho que falar de saúde é isso, é olhar para o que a gente e falar: nossa, então o que minha avó fazia era saúde, olhar para tudo isso e transformar isso em arte e poder ampliar isso e falar: gente, olha só o que a gente tem, né? E não pode ficar só comigo. E aí eu acho que é uma busca contínua, né? Eu acho que eu fui desdobrando isso no meu trabalho, mas foi muito importante olhar para isso e entender que se a gente não parasse, né, e pensasse nisso, talvez a gente não tivesse nem aqui para contar isso agora. Fui adotando várias coisas assim que, de fato, não faz com que eu fique doente. E, pelo contrário, eu tenho cada vez mais disposição, né? Eu começo a mexer com a terra, vejo que aquilo ali é legal, é terapêutico, é bacana, e vou indo embora até que chega no ano de 2016. E aí eu vou lá, tenho esse contato com o curso de naturopatia durante 3 anos, da comunidade católica São Francisco de Assis, ali em São Miguel Paulista, porque eu sempre fui ligado no 220, fazendo 1 milhão de projetos, e pelo menos 3 vezes por ano eu caía doente, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de atividade. E aí o livro Dente de Leão ele vem para coroar esse momento. Então eu falo: o que eu vou falar agora, né? Então eu vou falar dos assuntos que eu nunca falei antes. E aí na página 14, o Michel ele pega uma fala da Angela Davis e da Audre Lorde, onde elas dizem mais ou menos assim:
Buscar formas de autocuidado não significa estar apartado das lutas políticas e nem estimular o consumo predatório de cosméticos, dietas, malhação e outras formas de bem-estar que dependem de recursos monetários ou da manutenção de uma aparência padrão imposta pelo capitalismo e pela indústria. De qual é a nossa história? Qual é a nossa história de fato, assim? Não só essa geral que a gente pode pensar assim, tá, a gente está buscando a nossa história sobre as nossas relações com as nossas origens africanas, então é porque veio um fluxo sequestrado e que isso tudo bem, mas assim, qual é a história da sua quebrada? Essa que é a minha pergunta, assim. Qual é a história da sua rua? Assim como os amigos estão falando aqui, eu também adoeci nesse processo, e adoeci é isso mesmo, fazendo sarau, indo para as ruas e estando nos botecos, 1000 coisas acontecendo, mas sem cuidar de si e tentando oferecer demais também. Muita força de uma juventude tentando propor, mas chegou um dia que eu liguei o computador e o rim não foi, doeu, e aí tive que parar no hospital. Então esse movimento fez eu também olhar diferente para o trabalho de vocês e falar, caramba, vocês estão falando de mim também, apesar de ser focado às mulheres negras, mas está falando de mim também. Ou quando você falou, estou fazendo horta. Mano, conta mais sobre isso daí, porque eu acho que tem a ver. Esse lance está doendo aqui também, né? E, a partir dos anos 2000, tem uma virada importante para pensar não só as periferias e favelas a partir desse paradigma da falta, da carência e da violência, mas olhar para aquilo que vários pesquisadores estão chamando de potência, né? Pensando aí a inventividade, as soluções criativas, as formas de resistência e a resiliência que se encontra nesses espaços periféricos. Fala assim, eu não sou aquilo que eles estão falando, eu sou isso aqui, né? É isso aqui que eu sou, né? Então acho que eu nem sei quem eu seria se eu não tivesse passado por esses movimentos todos, por cada encontro, né? Por cada conversa, por cada poesia, por cada choro, por cada sorriso, pelos velórios também, pelos nascimentos, né? Então, eu acho que a nossa saúde ela foi sendo construída nesse lugar de entender que a gente não ia estar mais sozinho, sabe? Eu não estou mais sozinha. Eu tenho a fase graduada em marginalidade, que é violência, que é sangue, que é colocar para fora tudo aquilo da década de 90. Né? Aí eu tenho a fase manteiga de cacau, que é o momento em que eu preciso pensar no meu choro, que eu preciso pensar nessa masculinidade tóxica que a gente tem, e que todo dia a gente tem que estar se reestruturando. Né? E aí eu tenho a fase dente de leão, que é uma fase em que eu começo, sim, de fato, a olhar para a minha saúde, mas não a saúde física, né? Pô, a saúde física tá bom, eu faço exercício, tomo suco vivo, tomo kombucha, né? Mas e aqui? A gente ouve muita gente que é da arte, a gente ouve muitas pessoas chegando a gente e fala, ô, seu livro salvou minha vida, ou aquela sua poesia salvou minha vida, aquela sua dança, aquela sua arte salvou minha vida. Em que momento que a gente vai se salvar? A babosa para cicatrizar feridas, a cavalinha para infecção urinária. Ela me explicou que alguns remédios que a gente compra aos montes na farmácia, na verdade, levam o nome das plantas. Como é o caso da Novalgina, da Dipirona, que ela não é uma memória convencional, uma memória que está, de alguma maneira, sendo prestigiada nesses meios que possam se dizer como estéticos ou de uma boa literatura, entre aspas, entende? Mas isso tem um valor grandioso para a gente, assim. No sentido narrativo, mas também no sentido de viver, né? De aprender e viver com isso. Que eu saí de lá pensando, eu preciso me apropriar do meu corpo. Eu preciso sentar para conversar com os médicos e não ter a minha vida na mão dessa pessoa. Eu preciso entender, eu preciso saber. E eu preciso aprender a me cuidar de forma que eu precise cada vez menos disso. De como tem esse lance das doenças, de adoecer nesse movimento, porque a gente está na lógica do sistema, né? Do sistema capitalista, e agora neoliberal, é muito cruel, é muito perverso, né? E traz saúde, mas também traz doença, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? Então, assim, é muito emocionante, né? É muito emocionante ter isso em livro, poder carregar na bolsa, né, estar nos lugares, poder tirar um trecho, uma foto e compartilhar, e de ter essa referência. Então eu queria isso, parabenizar o Michel por essa caminhada e essa potência, né, que se materializa nesse livro, que eu considero assim, uma contribuição inestimável, assim, sabe?
Falar assim, gente, se isso aqui né, que o Michel está propondo é um texto acadêmico, eu olho e isso é gostoso de ler, nossa, isso é possível para mim. Então, queria te dizer assim, né, queria falar para o Michel, adolescente, se ele, né, mora em algum lugar de você, que ele conseguiu trazer esse lugar para a gente desse espelhamento. E aí tem um trecho que eu acredito que é no início, que você fala como foi, em certo ponto, sofrido escrever isso aqui, né? Porque você lembrou de muitas coisas e tal. Quando eu fui fazer o curso de naturopatia do Padre Ticão, teve uma fala lá de um naturopata que me chamou muita atenção, que ele falou assim, pô, a gente vive pedindo hospitais, vive pedindo saúde e tal, mas a gente não faz a lição de casa. A gente pede hospital, tal, chega em casa, vai tomar refrigerante, né? E aí me vem a coisa da terceirização. O pessoal terceiriza isso, terceiriza aquilo, e eu sou muito contra a terceirização. E, caramba, o quanto que a gente terceiriza a nossa saúde para o outro, um outro que não olha para a gente. E aí, quando você compõe essa história e eu leio, eu falo, caramba, quanta história o Michel tem. Quanto que o Michel se parece comigo e eu me pareço com o Michel, comentei isso, né? Falei, caramba, e que bom que a gente está escrevendo isso para que fique registrado. Né? E aí eu falo da questão das lágrimas. E se você puder falar aqui, eu queria que você comentasse quando você diz aqui que, principalmente no momento de pandemia, foi sofrido escrever isso. Né? E aí tem uma coisa, né, dentro de uma certa perspectiva de terapia, que a escrita é um momento que encerra uma análise. Né? E aí, de repente, eu vejo o Michel escrevendo sobre isso. Né? E aí eu queria saber também um pouco por aí, como essa fala foi, em que medida que isso foi... não curativo, mas foi elaborativo desse processo todo. Mas só dele existir, em alguma medida, eu me sinto vingado. Tá ligado? Mas até naquilo que a gente estava falando, a vingança para mim, mas eu quero, né, o trabalho foi teu, em que medida que ele serviu para você antes de servir para nós aqui. Né? Um trabalho que, sem saber ao certo como, respirou o necessário para trocar uma ideia profunda com as ceifas da pandemia, conseguindo um fôlego útil para produzir esta oferenda de linguagem em favor da vida. Gente.